Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíssa Paris, vamos para mais um vídeo de bolo aqui no canal. A receita de hoje é bolo prestígio trufado. Bora começar? Então, para começar, eu coloquei na minha panela meia caixinha de leite condensado. Eu tô fazendo meia receita de brigadeiro, tá certo? Meia colher de sopa de farinha de trigo. A gente mistura bem essa farinha no leite condensado, tá? Sempre mistura no leite condensado, porque como é mais denso, fica mais fácil de misturar e não sobrar nenhum gruminho, como vocês podem ver aí, tá bom? A farinha de trigo serve para não deixar o brigadeiro puxento. O nosso recheio fica muito mais saboroso com ela, tá? E não deixa nenhum tipo de gosto de residual no seu brigadeiro. Eu coloquei meia caixinha de creme de leite e 100 ml de leite de coco. O leite de coco é totalmente opcional, tá? Eu coloquei porque eu tinha ele em casa. É óbvio que ele dá um sabor delicioso no nosso brigadeiro de coco, mas é totalmente opcional. E mais 30 gramas de coco ralado. Pode ser coco ralado fresco ou aquele de pacotinho no mercado. Mas lembre-se que o fresco, a validade do recheio diminui, né? Então preste atenção nisso, tá bom? E mais uma colher de sopa de margarina. Aí a gente mexe bem, ó. Esse é o ponto, tá? Quando você consegue ver o fundo da panela, ele demora um pouquinho mais para voltar. E quando você joga, ó, ele demora mais para se misturar. Não esqueça de mexer sem parar para não queimar o nosso brigadeiro, tá bom? Então vamos com a nossa trufa agora. Ganache, né? Como vocês preferirem chamar aí. Então, 115 gramas de chocolate meio amargo e meia caixinha de creme de leite. Eu tô fazendo 1/4 da receita, tá bom? Porque o nosso bolo, vocês vão ver aí a forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. É aquele bolo que vai servir de 15 a 20 fatias. Então, essa receita é mais que suficiente, na verdade. Ele fica bem recheado, vocês vão ver. Bom, então para montar meu bolo é aquele esquema. Uso a mesma forma que eu assei o bolo. Coloco um saquinho plástico, aqueles de mercado, e vem com a minha caldinha, 300 ml de leite e chocolate em pó. Nesse caso da calda, pode ser achocolatado, tá bom? Não tem problema nenhum. Sendo achocolatado, não tem problema nenhum, tá? Eu cortei meu bolo em 4 fatias, então por isso eu tô dividindo o meu recheio no meio, meu brigadeiro de coco no meio, né? Porque ele vai ter 4 fatias de bolo e 3 camadas de recheio, tá bom? Aí, gente, vai uma dica aí agora, ó, pra vocês conseguirem espalhar com mais facilidade o brigadeiro, que ele acaba grudando um pouco na colher, vocês podem ver aí, ó. Você pega um potinho de água filtrada e você vai molhando a sua colher. Não apareceu, acho que na próxima vez vai aparecer, no próximo recheio. Então eu espalho um pouquinho, começou a grudar, eu molho a colher nessa aguinha, volto. É melhor fazer isso, pessoal, do que tentar amolecer mais seu brigadeiro, tá? Que pode ser que ele desande, né? Então, tem gente que acaba colocando creme de leite no brigadeiro. Eu não aconselho porque dá medo de vazar esse recheio, né? Então, você molhando a sua colher ali na aguinha filtrada, vai te facilitar bastante, tá bom? Para colocar o recheio da trufa aí, vocês podem ver que daí não há dificuldade nenhuma, né? Porque essa trufa não está gelada, ela estava em temperatura ambiente. Então, ela se espalha com mais facilidade, tá bom? A não ser que ela esteja gelada, mas mesmo gelada, ela não tem a dificuldade que tem o brigadeiro. Você vai conseguir colocar melhor, tá bom? Então, vem com a minha terceira fatia de bolo, ó. Ela viu que ela quebrou um pedacinho? Isso não tem problema, é só você encaixar, porque ela vai grudar no recheio embaixo. Não vai fazer diferença na hora que o cliente cortar. Ou você mesmo, né? Se for cortar na sua casa, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então você só vai encaixando bem o bolo, né? Compactando, dando uma apertadinha para que não fique ar, né? Entre uma camada e outra, né? Não fique bolha, para ficar bem bonito na hora de cortar. Eu venho com a minha última camada de recheio. Tô espalhando com a colher molhada lá. Vocês podem ver que a gente consegue espalhar com um pouquinho mais de facilidade, né? Ó, gruda um pouquinho, mas não tem problema. Vai lá. Essa parte que eu queria mostrar pra vocês. Mesmo que grude, você vai lá, molha a colher, depois você consegue espalhar. Olha que lindo que fica. Eu vou com a minha última camada de bolo. Não esquece de molhar ela bem, tá vendo? Ó, pra que ele fique bem gostoso depois. Aí eu vou vedar esse meu bolo, eu fecho, depois eu vedo. E eu costumo deixar 12 horas na geladeira, tá? Então, geralmente eu faço à noite e vou confeitar só no outro dia, para que ele fique bem compacto. Olha, vocês vão ver aí na hora que eu desenformar. Que bolo maravilhoso e bem recheado. Então essa receita que eu falei para vocês dá certinho para essa forma de bolo.
Olha. Agora eu vou tirar o plástico, aí vocês vão conseguir observar. Olha como ele ficou bem recheado. Que delícia, né? Então tá bom. Agora, pro chantilly, eu usei 500 ml de chantilly e 4 colheres de sopa de leite em pó. Chantininho, né? E aí, pessoal, eu não tinha roxo em casa. Então, pra conseguir esse tom de roxo, eu misturei azul e vermelho. Igual na escola que a gente misturava tinta guache. Pois é. Aí eu fiz minha pré-camada de chantilly aí, pra evitar que saia um pedacinho de bolo, né, quando a gente estiver confeitando. Eu vou usar o bico 35 da Wilton. Esse bolo foi inteirinho de rosetinha. E eu poderia fazer com o bico 1M também, porém a roseta é maior. E como esse bolo, ele é um bolo pequeno, né, comparado às outras formas, então com o bico 35 fica uma roseta mais delicada pro tamanho dele. Então por isso que eu decidi fazer. Vocês podem ver que não é difícil fazer rosetinha para quem está iniciando. É uma decoração fácil. Mais fácil, né? Eu digo. Só precisa controlar mesmo a pressão da sua manga. Mas não há muita dificuldade, tá bom? Então eu vou preenchendo meu bolo inteiro aí. Depois vocês vão ver que eu deixei um espacinho no meio. Fiz como se fosse um coraçãozinho. E preenchi com confeitos. Aqueles confeitos que a gente compra em casa de festa lá. Daqui a pouco vai mostrar direitinho. Ficou lindo. E coloquei confeitinho roxo. Bom, pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo. O topper fui eu que fiz também no aplicativo Pixel Lab. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.